Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa terça-feira, as leituras falam pra gente que nós violamos a lei do amor, a mais sublime lei cristã, quando deixamos de atender os que sofrem necessidades. Então, que nós realmente possamos refletir, né, o que o Senhor nos ensina nesta liturgia. Então, nós devemos celebrar com o amor de filhos. Então, a primeira leitura de hoje está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 a 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 a 13. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. E enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois, ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra de vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício. E eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou a ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe, e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Então assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os mancebos? E disse: Ainda falta um menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então essa primeira leitura mostra pra gente, né, que Samuel, né, Deus manda Samuel ungir a Davi como rei, né? Ele foi até Jessé, né? E aí Jessé tinha ele falou assim, né, para Jessé. Ele purificou então Jessé e seus filhos e convidou-os para o sacrifício. Assim que chegaram, Samuel viu a Eliabe, né, e disse consigo: Certamente este é o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse: Não olhes para a sua aparência nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor vê o coração. Então, Jessé fez vir os seus 7 filhos à presença de Samuel, né? E aí Samuel disse: Não, o Senhor não escolheu a nenhum deles. E aí Samuel ainda perguntou: Todos os seus filhos estão aqui? E aí ele responde, né? Tem ainda o mais novo, que era Davi. E aí chamaram a Davi, e aí o Senhor disse: Levanta-te e ungiu. É este, né? Então, Deus escolheu a Davi como rei, né? Então, que nós realmente possamos sempre, né, agradecer a Deus, né, e sempre louvá-lo, né, porque Ele olha para o nosso coração.
Então, que nós realmente possamos abrir o nosso coração e fazer sempre a vontade dele, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 2, versículo 23 a 28. Marcos, capítulo 2, versículo 23 a 28. E aconteceu que, passando Jesus num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhes disseram: Vês, por que fazem no sábado que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Então, essa leitura do Evangelho, fala pra gente, que Deus promulgou a lei da santificação do sábado em favor do ser humano e de toda a criação, para que não acontecesse que nenhum humano fosse explorado ao extremo, sem direito ao descanso. No Evangelho hoje, aparecem os fariseus criticando, de forma legalista, a lei do sábado. Ora, saciar a fome de uma pessoa não é obedecer à lei de Deus? Por isso, Jesus responde aos fariseus retomando outro ponto da lei mosaica, referente aos pães consagrados, para justificar e restabelecer o preceito do sábado em sua originalidade desejada e estabelecida por Deus. Se os famintos companheiros de Davi não violaram a lei ao comer os pães consagrados, os que somente os sacerdotes podiam consumir, os discípulos de Jesus também não a violaram, porque o sábado, em sua originalidade, foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então, assim, Jesus nos ensina hoje que o ser humano, em sua necessidade, está acima da lei. Não se trata de mera desobediência de Deus, trata-se exatamente do contrário. Viola a lei e a vontade de Deus quem deixa de atender o necessitado em nome de cumprimento de preceitos, por mais sagrados que sejam. A vida humana é um bem sagrado, cuja lei é inviolável. Então, que nós realmente possamos refletir sobre isso, tá certo? Que nós possamos ajudar sempre todos que precisam, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.